Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Felizes com Jesus? Amém. É uma alegria sempre voltar a essa casa, sempre reencontrar esse amigo. Já posso dizer que é amigo, pastor Gion. Deus abençoe de uma forma especial, pela confiança, sempre muito bem recepcionado. E é muito bom ver esse povo ardendo, sedento por palavra, sedento por instrução, e que Deus possa abençoar cada projeto dessa casa e que toda a fúria do inimigo possa cair por terra no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua semente. Procure comigo na sua Bíblia, livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 13. Livro de Juízes, capítulo de número 13. Apenas os 3 primeiros versículos. Juízes 13. Quem já encontrou, diga amém. Amém. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Quantos anos? 40. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. De olhos fechados, Pai, essa é a tua palavra que lemos e não há necessidade alguma de alterarmos ela, nem de tirar e nem de acrescentar, porque ela em si é mais do que suficiente. Aleluia. Para todos os dramas da nossa existência humana. O Senhor já nos libertou do pecado, estamos no lucro por isso. Pedimos encarecidamente que fales conosco, porque se ouvirmos a tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer, e não nos perderemos no caminho. Você que concorda com essa oração, diga amém. Amém. Meus irmãos, existe aqui um conhecimento por parte da maioria, espero que você faça parte dessa maioria, da história contida no capítulo 13 até o capítulo de número 16 do livro de Juízes. É bem verdade que eu não vou citar minuciosamente o que acontece nesses 4 capítulos, 13, 14, 15 e 16, mas dá para fazer uma síntese legal, e se o seu coração estiver aberto, Deus haverá de falar com você. Não é novidade para ninguém que, ou talvez seja para alguém, que durante o Velho Testamento, Deus, antes do período da monarquia, antes de estabelecer reis como Saul, Davi, Salomão, Deus ele estabeleceu para governar e julgar o seu povo juízes, tanto homens quanto mulheres. Jefté, Gideão, Débora e o próprio Sansão, que nós vamos falar aqui. Esses homens e mulheres tinham um ministério duplo, de proteger ao mesmo tempo e de julgar ao mesmo tempo. Quando eu falo julgar aqui, é na balança do equilíbrio, segundo a vontade e a ótica divina. Quando eu digo isso, havia a instrumentalidade da lei. Eles sabiam o que deveria ser feito, mas por rebeldia e displicência do povo,
Deus teve que se tomar dessa ferramenta para tentar colocar a nação nos trilhos. Até porque não é novidade para ninguém que só estar escrito em um lugar não basta para que uma nação siga o que Deus quer. Se fosse necessário, nem pregando aqui eu estava, porque a Bíblia por si só conduziria a nação, o povo, o mundo para a voz de Deus. Há uma necessidade e Deus gosta disso. Quando Ele coloca homens e mulheres em posição de governo, muitas das vezes esses homens e essas mulheres em posição de liderança estarão sob o alvo de críticas, sob o alvo de perseguição, sob o alvo de comentários. Tá pegando o que eu estou dizendo? Mas ainda assim haverá uma responsabilidade por parte desses homens e por parte dessas mulheres de exercer aquilo que Deus chamou para exercer e para fazer. Numa esfera macro, vale para pastoreio, mas numa esfera micro, vale para a tua casa onde você é o sacerdote. Deus não chama só quem você pensa que Ele chamou para ser líder. Aleluia. Há uma unção de liderança sobre você na sua casa, no meio dos seus. Mas como isso se aplica é o que me chama a atenção. Porque nessa história, Deus, que ama na Bíblia tornar uma mulher estéril uma mulher frutífera, uma mulher que gera, uma mulher que pode dar à luz, vai fazer esse milagre de novo. Não uma, não duas, mas várias vezes, Deus na Bíblia visita o ventre de alguma mulher, e essa mulher que era estéril, passa agora a não ser mais. Ela tem agora o poder de conceber, porque Deus deu, porque Deus abriu a madre, porque Deus realizou, porque Deus fez o milagre. O milagre aqui já começa quando essa esterilidade é quebrada. Só que ele é maior ainda quando esse anjo do Senhor, que é enviado por Deus, além de dizer que a mulher que era estéril não seria mais, diz que o menino que nasceria não seria qualquer um. Além dela ser estéril e ser curada, ela haveria de gerar não qualquer criança, mas uma criança que haveria de ter uma unção de Deus e seria separada por Ele. Mas aqui tem uma coisa que eu quero que você preste atenção. Eu termino a introdução agora. Na primeira parte, a gente tem o anjo do Senhor falando com a mulher. Que mulher? Não sei o nome. A gente só sabe o nome do homem, Manoá. O anjo fala para a mulher primeiro. O que o anjo fala para a mulher? Que ela era estéril e que ela haveria de ter um filho. Quando Manoá sabe da notícia, não é que ele se põe em dúvida, mas ele se toma da seguinte lógica: eu preciso ouvir para saber se isso é verdade. Eu preciso presenciar para saber se isso condiz com a realidade. Manoá pede para o anjo voltar. O anjo volta, e quando o anjo volta, ele se revela para a mulher de novo. Adivinha quem está ausente outra vez? Manoá. Só que a mulher chama ele. E quando ele se encontra com o anjo, a pergunta que ele faz me chama a atenção. Porque diante daquela cena, Manoá poderia ter falado muita coisa. Diante daquela cena, Manoá poderia ter questionado muita coisa. Mas ele vai fazer uma pergunta para o anjo: como é que nós haveremos de criar ou educar essa criança que a minha mulher vai ter? O senso de Manoá me constrange. Por quê? Manoá estava diante de uma bênção. O anjo estava abençoando aquela família. Só que uma bênção não serve só para ser desfrutada. Uma bênção precisa também ser administrada. Como é que eu vou? Aleluia. Em outras palavras, Manoá estava perguntando: como é que eu vou administrar a bênção que o Senhor vai colocar nas nossas vidas? Como é que eu vou cuidar daquilo que o Senhor vai colocar nas nossas vidas? Como é que eu vou zelar por aquilo que o Senhor vai colocar na nossa casa? Bênção que só é desfrutada não vale. A bênção precisa ser administrada, senão você perde. Aí eu te pergunto, aleluia, quem tem essa sensibilidade de Deus falar que vai dar? Ele agradece, mas na próxima frase ele já pergunta: o que eu faço? Como que eu faço? Como que eu educo? Como que eu coloco nos trilhos?
Aleluia, quais são os recursos que o Senhor vai dar? Irmão, Deus não faz nada incompleto. Deus não faz nada pela metade. Quem faz é a gente. Deus não faz nada incompleto e não faz nada pela metade. Quem faz é a gente. Deus entrega tudo direitinho. Então depois, não venha com essa desculpa que Deus só deu metade, que Deus só ajudou no início, que Deus só falou e foi embora, porque Ele está a todo tempo. É você que não quer consultar, é você que não quer buscar, é você que não quer saber, mas Deus revela, Deus entrega, Deus direciona, Deus instrui, Deus guia, Deus orienta, Deus revela. Aleluia. Coisas que foram embora não foi porque Deus não deu, Ele deu, mas não soube administrar, foi. É porque tá na moda, toda história que dá errado, tu fala que é livramento. Todo ciclo que se fecha, você fala que Deus livrou. Mas você não foi sábio. Não vai sair o glória agora, né? Você não foi zeloso. Você pediu. Irmão, se você... Olha pra mim, não fica bravo comigo não. Se você tivesse o mesmo esforço pra cuidar que você teve pra pedir, tinha ficado e tinha permanecido. Quem tá comigo, diga amém. Agora olha pra mim. Eu, olhando pra Manoá, porque... são dois lados aqui, certo? Primeiro, Manoá age errado. Por que ele age errado? Porque ele quer ver. Porque se o anjo apareceu só para a mulher, ele queria ver também. Mas depois ele age certo. Ele pergunta como é... E eu acho isso aqui legal. Imagina você. Você nasce estéril. Para você é inconcebível ter filho. Num belo dia um anjo aparece para você e fala que você vai ter um filho. E além de falar que você vai ter um filho, ainda diz que vai ser um homem importante, que vai trazer, olha a palavra, libertação para o povo de Israel. Eu não sei você, mas eu imagino que essa mulher ficou extasiada, a ponto dela não estar raciocinando naquele momento. Manoá, ele representa aqui outro tipo de caráter. Alguém que até está ouvindo algo maravilhoso, mas continua raciocinando, não perde o raciocínio. Então vamos lá que você vai pegar, porque tem dois tipos de pessoas aqui. Olha, o milagre está vindo, maravilha, eu estou extasiado, nem sei o que falar. Mas do outro lado tem um homem que, apesar de estar vendo o anjo, apesar de estar vendo a palavra, apesar de estar vendo a glória, apesar de estar vendo a revelação, apesar de estar ouvindo a promessa, ele ainda está ciente de que quem vai ter que cuidar do menino é ele, e não Deus que está revelando. Agora vamos lá. Qual era a promessa? Sansão. Esse homem que haveria de nascer para libertar a nação de Israel. E Deus sempre usava, olhe para mim, essa palavra, libertação. Não é que, e me entenda legal aqui, não é que todos os juízes foram projetos falidos. É porque era difícil conduzir a nação debaixo dessa diretriz. Irmão, falar que Deus não tentou no Velho Testamento é forçar demais, porque Ele tentou. Ele tentou com lei, Ele tentou com líderes, Ele tentou com juízes, Ele tentou com reis, Ele tentou com profetas, mas a nação era o problema. Tudo se encaminhava para Jesus. Ele sim, traria e abriria a porta do céu novamente. Quem está comigo, diga amém. Agora, o que eu preciso que você entenda é que Deus dá a palavra e a revelação e a promessa. A gente vai fazer um salto aqui. Eu vou citar as principais passagens de Sansão para a gente desaguar naquela desventura que ele teve com Dalila. O meu foco é o início e o final. Leão, morte, queixada de jumento, a gente vai citar isso bem rápido. O meu foco aqui é o início e o final. Como a gente ainda está no início, e vamos pular bem rápido no final, não vai ter nenhum prejuízo de interpretação e de compreensão. Vamos para a continuação do início. Olha só, a responsabilidade era de quem? De Manoá e da mulher. Responsabilidade de quê? De dar uma diretriz para aquele que seria o juiz. Perceba aqui, Deus é que estava entregando a promessa, a unção,
e a autoridade que Sansão haveria de ter. Só que quando Manoá, presta atenção, quando Manoá pergunta para Deus como que eles haveriam de criar o menino, ele estava mostrando para Deus que ele já era maduro o suficiente para entender que quem estava dando era Deus, mas quem ia lapidar era ele. Isso aqui é problemático para tanta gente, é um problemão para tanta gente, porque eu preciso te dizer e te alertar. Promessa, todo mundo que está dentro dessa casa aqui tem. Promessa, todo mundo que está aqui nessa igreja tem. E eu posso ir além, quem está lá fora agora, às vezes bebendo todas, pegando todas, também tem promessa, sabia disso? Então, vem comigo na lógica, porque você é inteligente. Se promessa fosse tudo, quem estava lá fora não estava lá fora, estaria aqui dentro com a gente. Ter a promessa não basta. Você, aleluia, você precisa ter sabedoria para saber que promessa não segura magicamente ninguém no caminho de Deus. Você precisa ter sabedoria para discernir a sua responsabilidade. E eu falo com pais aqui, e eu falo com mães também, porque esse é um perigo muito grande. Eu sei que o menino tem promessa, não é novidade. Eu sei que a menina tem promessa, não é novidade. Mas vai achando que só porque tem promessa, aquilo que se aplica aos outros não se aplica a ela, para você ver o monstro que você vai criar. Vai achando porque só o menino tem promessa, que aquilo que se aplica aos outros não se aplica a eles. Você vai ver o orgulhoso, o prepotente, o arrogante que você vai criar. Eu estou aqui para te alertar, de nada vale eu ter unção sobre a minha cabeça, se eu não tenho diretriz, se eu não tenho humildade, e se eu não entendo aquilo que sai do altar para a minha vida. Irmão, profeta, aleluia, profeta quem levanta é Deus, mas quem cria é pai e mãe. Profeta quem levanta é Deus, mas quem cria é pai. Eu vou falar de novo. Profeta quem levanta é Deus, mas quem cria, quem dá direcionamento, quem dá educação é pai e mãe, e ponto. Você está assustado? Não fica não, irmão. Não fica não. Porque esse é princípio. E eu vou dizer, só 3 restrições. Não vai cortar o cabelo da cabeça. Não vai poder tocar em cadáver humano ou animal. E não vai poder ingerir nenhum tipo de bebida fermentada. Adivinha qual ele não quebrou? Nenhum, quebrou os 3. Tá percebendo que a unção não faz a diferença? O que faz diferença é a instrução. Irmão, nada contra, você pode sair daqui me odiando, mas gente com unção cai, com instrução, difícil. Eu não estou desprezando unção, eu só estou dizendo que isso aqui é coisa de gente que senta para aprender, que mastiga a palavra, que come palavra, que gosta de princípio, que gosta de obedecer. Pode cantar bonito não vai te impedir de cair no pecado. Pode pregar bonito não vai te impedir de cair no pecado. Pode profetizar, pode entregar revelação, isso não vai te impedir. Agora viva a palavra para ver, come palavra para ver. Vai vir tentação, vai vir banquete, vai vir oferta, mas você vai ficar. Quem vive na palavra permanece. Ei, quem vive palavra não está edificado na areia. Quem vive palavra não está edificado na argila. Quem vive palavra está na rocha, na rocha, na rocha, na rocha, na rocha. E Sansão nasce. Sansão nasce, ele cresce, e eu imagino que a instrução estava sendo dada, porque, pensa comigo aqui, o texto não mostra, mas se Manoá perguntou para o anjo como é que ele ia educar o menino, é porque pelo menos há uma ideia de que eles se esforçaram para conduzir ou dar o direcionamento. Só que a história pula direto para a idade adulta de Sansão, então não dá para saber. Só que o texto ele é cruel. Qual era o povo inimigo de Israel número 1? Os filisteus. E não foi por 1 ou 2 anos, foi por muito tempo. E aqui eu estou falando de inimigo. Para quem tem visão espiritual, inimigo. Ou seja, não é algo ou não é alguém com o qual eu deva me misturar. Essa aqui é a ideia. Porque veja bem, eu estou numa aplicabilidade aqui
circunstancial. Eu tô falando do tempo presente. Eu tô falando do tempo presente. Nesse tempo era guerra, era conflito. No tempo presente, o mal não é guerra, o mal não é conflito, o mal é mistura, além. Então perceba, nesse tempo, o mal era conflito. Os filisteus lutavam contra. No nosso tempo presente, a artimanha do inimigo não é lutar contra, é atrair para que se crie um relacionamento. E aí você se estraga, aí você se esfria, e aí você se desvia. Isso é senso, é sensibilidade. É coisa que você tem que ter como cristão, é pré-requisito. A gente não faz campanha para isso, é algo que você tem que trabalhar. A gente não ora por isso, é algo que você tem que trabalhar. Sensibilidade de saber que tem lugar que é para você e lugar que não é para você. Pessoas que são para você e pessoas que não são para você. Amizades que são para você e amizades que não são para você. Relacionamentos que são para você e que não são para você. Isso é sensibilidade, parte de você. Porque às vezes a gente até sabe, mas se relaciona porque quer. Às vezes a gente até sabe, mas se aproxima porque quer. Às vezes a gente até sabe, mas frequenta porque quer. Esse era o caso de Sansão. Num belo dia, Sansão chega até os seus pais. Presta atenção. Olha para os seus pais e diz: vi uma mulher filisteia, me afeiçoei a ela e com ela quero me casar. Qual é a fala clássica do pai de Sansão? Será que não tem ninguém aqui para você com qual você se relacione? Um dos nossos, porque filisteu é inimigo. Às vezes é difícil para crente que não está na posição enfiar o óbvio na cabeça dele, porque ele não está vendo nada. Ou melhor, ele está vendo tudo, esse que é o problema. Como assim, Otto? Ele, pelo seu olhar, pela sua ótica, é atraído, é tentado, é levado, e aí não adianta. Tu ora, mas ele já está decidido a cair. Tu ora, mas ele já está decidido a pecar. Tu ora, mas ele já está decidido a se entregar. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça, não fica bravo comigo não, mas Sansão, quando ele entrou na casa dos pais para falar com ele sobre o casamento, adivinha? Ele já tinha decidido. Esse que é o problema, irmão, não foi tua oração pouca, não foi porque você buscou pouco, é porque fulano já estava decidido a cair há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa, relaxa, acertar é uma escolha, errar também é, fazer o certo é uma escolha, fazer o errado também é. Então, você pode orar, você pode fazer o que você quiser, mas a decisão já está tomada. E Deus, o que é que está fazendo, Otto, que não está vendo? Você acha que ele não está vendo? É porque ele não vai encontrar com fulano agora, mas lá na frente ele vai se encontrar, pode ter certeza disso. Otto, por que Deus... Eu fico doido com isso aqui. Por que Deus não aparece agora e livra? Por que Deus não aparece agora e faz um reboliço? Por que Deus não aparece agora e impede ele, impede ela? Irmão, Deus não é reativo. Porque se ele fosse reativo, a maioria de nós nem estava aqui hoje para contar a história. Então deixa, porque a graça dá corda, mas uma hora ela puxa. E quando ela puxar, pode ter certeza que ele vai saber que ele se desviou, que ele errou, que ele... Irmão, Deus, grave isso aqui, Deus deixa a marca dele na vida de todo mundo. Às vezes pode ser uma marca de amor e às vezes pode ser uma marca de dor. Ou vai voltar com a pele lisa, sem ferimento, ou vai voltar cheio de machucado. Mas se tu tá orando, crendo uma coisa, vai voltar de um jeito ou vai voltar de outro, mas vai voltar, porque uma vez que pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode ficar. É difícil, né? Eu tô pregando isso aqui, mas é difícil. Porque você ama, e quem ama não quer ver sofrimento. Mas o amor de Deus não tem base emocional como o seu. O amor de Deus não é emoção, é vínculo, é essência. O amor de Deus é um amor que vê, visualiza passado, visualiza presente e visualiza futuro. Deixa ele viver o processo. Deixa ela viver o processo. Pode não estar dando ouvido para você agora, mas as palavras que tu está lançando agora vão voltar à tona. Aleluia. Suas palavras não estão sendo lançadas ao vento. Pode não estar gerando agora, pode não estar dando fruto agora, mas uma hora vai frutificar. Aleluia. E o tempo passa para Sansão, acontecem algumas coisas. Sansão se casa, leva seus pais para o casamento para dar a benção. Vê um leão, mata um leão. Quando ele regressa, há ali um enxame de abelhas, um favo de mel. Ele pega daquele mel, come e dá para os seus pais. Na festa de casamento, Sansão, que já não tinha mais nada de crente, se embebedou e contou um enigma.
querendo provocar os filisteus que ali estavam. Quem lê Bíblia sabe que é até estranho achar que Sansão ainda era hebreu. Porque ele ia, presta atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é grave. Ele ia para os lugares, cidades dos filisteus, como se fosse a casa dele. Ele para ficar mais claro, se não ficou, ele frequentava território inimigo como se fosse a casa dele. Irmão, você pode orar o quanto que você quiser, buscar o quanto que você quiser e fazer campanha da forma que você quiser. É a mistura que te estraga. Aleluia. Não é para te humilhar não, é para te edificar. Se tu tá frequentando lugares que não combinam com o que tu carrega, se tu tá deixando na sua vida pessoas que carregam aquilo que não combina com o que você carrega, você ainda não tá com identidade definida. Mas sabe que, olha para mim, sabe o que mais me chama a atenção? É que Deus ainda estava tendo paciência com Sansão. Porque se não tivesse, já tinha cortado a força dele há muito tempo. Deus não depende de cabelo. Tem gente que é complicada, né? É porque eu ainda tenho cabelo, ainda tenho força. É porque eu ainda tenho trânsito, eu ainda tenho força. Como se Deus fosse obrigado a manter. A palavra dele, irmão, conta muito. Deixa eu te falar uma coisa, não brinca. Deixa eu te falar uma coisa, leva a sério. Otto, mas eu sou do altar. Otto, mas eu tenho promessa. Otto, mas eu tenho isso. Otto, mas eu tenho aquilo. Para de brincar, irmão. Porque se você for no cemitério agora, tem vários corpos frios em decomposição de gente que enquanto estava viva tinha promessa, mas a promessa não foi suficiente para manter essa pessoa viva. Eu falei uma vez e vou falar de novo. A graça te dá corda, mas uma hora ela vai puxar. Decida qual é o teu lado de uma vez e qual camisa tu vai vestir. Aleluia. Decida qual bandeira tu quer levantar. Decida de uma vez de qual lado do muro você quer ficar. Deus não separa povo que é dele de brincadeirinha. Ou é água ou é óleo. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, muita coisa ainda não destravou na tua vida, porque tua casa é uma bagunça, entra quem quiser. Teu relacionamento é uma bagunça, dá pitaco quem quiser. Você frequenta tantos lugares diversos e não se fixa ainda no meu reino e nas coisas do meu reino. Quando você resolver se voltar integralmente para mim, quando você resolver separar aquilo que é mal daquilo que é bom, aquilo que é treva daquilo que é luz, quando você se santificar e se purificar, a porta que estava fechada vai abrir, a corrente que estava fechando vai romper, o caminho que estava cerrado vai cheirar. Aleluia. Eu tenho uma palavra, eu não sei quem vai crer. Se você levar a sério a palavra de Deus, a ordem de Deus, a diretriz de Deus, não vai demorar nada. A porta do céu se abre e Ele te abençoa. A porta do céu se abre e Ele te prospera. A porta do céu se abre e Ele vem com vida. Vem com vida. Vem com vida sobre você. E o final? Ele conta o enigma. A mulher dele chora aos pés. Pede para que ele revele o enigma. Ele revela o enigma. A mulher conta para os soldados filisteus. No sétimo dia, eles contam qual é o enigma. Sansão fica bravo. Tem que entregar o prêmio, mas fica bravo, sai matando todo mundo. E o texto vai dizer que num belo dia, olha como é que Sansão era. Problema de Sansão, repita comigo, falta de domínio próprio. E tá para nascer uma coisa que destrói mais casamento e ministério e vida cristã do que isso aqui. Falta de domínio próprio. É difícil pregar sobre isso aqui. É você se controlar, o mal que habita em você. O mal do velho homem. Sansão brincava porque achava que apesar de continuar brincando, não ia perder o que Deus estava dando. Por quê? Quis fazer alguma coisa, o Espírito do Senhor se apossava dele. Olha para mim, a força de Sansão não estava nos músculos. A força de Sansão era algo concedido por Deus. Só lê. Que isso, Otton? É. Quando ele pega a queixada fresca e mata 1000, o Espírito do Senhor se apossou dele. Está na Bíblia. Quando ele pega os portões da cidade e levanta com os próprios braços,
O Espírito do Senhor se apossou dele. Está na Bíblia. Quando ele junta 300 raposas em pares, incendeia elas e solta no meio da plantação dos filisteus, e o Espírito do Senhor se apossou dele. Tudo isso era Deus que estava concedendo. E quando a gente perde sensibilidade de saber que aquilo que a gente faz é Deus que está permitindo a gente fazer, a gente está dando um passo gigante para a gente se quebrar. É Deus que concede para você. É Deus que entrega para você. É Deus que dá para você. É Deus que permite você ser, ter e ir. Se você não reconhecer isso, você já está dando um passo para ser Sansão. Mas o problema aqui é que depois que ele coloca fogo nas plantações, depois do casamento, depois do enigma, os filisteus vão atrás dele. Vê como é que tem gente que é problema mesmo. O texto vai dizer que Sansão se isola dentro de uma caverna. Os filisteus correm atrás e chegam até os israelitas. Aonde é que Sansão está escondido? Se Sansão fosse um líder bom, se Sansão tivesse preocupado com o povo e não com o umbigo dele, eu duvido que o povo tinha entregado a localidade de Sansão. Mas os israelitas já estavam por aqui com Sansão e eles vão dizer para os filisteus: eu sei que você está pegando, nós vamos trazer eles para vocês, porque Sansão é problema. Sansão era para ser solução, mas Sansão é problemático. Sansão era para ser juiz, mas Sansão é imaturo. Sansão era para ser homem, mas Sansão é menino. Então a gente vai trazer ele para vocês e vocês fazem o que você quiser. Olha só, eu estou falando da própria nação de Israel entregando Sansão, que deveria ser libertador. Isso é para alguém que tem problema, alguém que é problemático. Irmão, ninguém suporta quem tem problema, quem traz problema, quem agrega problema. Se você é crente de verdade e anda na luz, aonde você passar tem que ter solução e não um problema a mais. Irmão, que saia da sua boca palavra que gera solução e não que gera problema. No nome de Jesus, para de ser um motivo para os outros se preocuparem, para de ser um motivo para os outros perderem sono. Aonde você passar, leve luz. Aonde você passar, traga solução. Seja sábio, seja sábia. Aonde você passar, não haverá destruição. Aonde você passar, haverá edificação. Aonde você passar, não haverá problema. Aonde você passar, haverá solução. Aleluia. Você não vai ser mais um problema. Aonde você tocar sua mão, vai ser solucionado. A palavra que você liberar, vai ser solucionada. Aonde você colocar a planta dos pés, Deus haverá de trazer organização. Deus haverá de trazer solução e crescimento. E agora, Sansão, no final já, vai se relacionar com algumas prostitutas dentro da cidade filisteia. Acorda de madrugada, sendo cercado, pega os portões da cidade, levanta e destrói. O texto vai dizer que em mais um belo dia, Sansão vê uma mulher chamada Dalila e se afeiçoa por ela. Agora olha para mim, que eu juro que eu estou me encaminhando para a conclusão. Se você prestou atenção em toda a mensagem, você vai pegar isso aqui sem precisar forçar a barra. O que Sansão fez no início? Olhou uma mulher filisteia, viu ela, se afeiçoou por ela e com ela se casou. Você está entendendo que a problemática de Sansão está ligada ao fato dele não ter discernimento. Ele só vê e deseja. Ele só vê e quer. Entre o olhar, o desejar e o consumar, Sansão passa rápido demais. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou de novo. Entre o olhar, o querer e o concretizar, Sansão não pensa. Entre o olhar e o concretizar tem o desejar. É aqui que tu age com discernimento e sabedoria. Ou tu vai para o próximo passo e se quebra. Aleluia. Depois não vai adiantar para Deus pedir para restaurar casamento. Depois, aleluia. Eu só estou falando porque Deus está mandando, tá? Porque, Otto, mas eu creio que Deus pode. Ele pode sim, mas já que tu não caiu, por que tu já está pensando que vai cair para Ele resolver?
Eu creio que Deus pode, eu também, mas não é melhor ser sábio? Não é melhor evitar dor de cabeça? Não é melhor não cair no buraco? Porque tu é sábio, tu não precisa machucar para aprender que o machucado dói, né? Então faz o seguinte, ora mais, busca mais, jejua mais, abre mais seu olho espiritual e menos o seu carnal, porque tem projeto que o demônio tá doidinho para destruir, e ele tá usando a tua fraqueza e você não tá vendo. Tem projeto que o diabo tá doidinho para destruir, e ele tá usando a sua sensibilidade e aleluia, o seu calcanhar de Aquiles. Mas eu tenho uma palavra para quem é sábio, para quem quer discernimento, para quem pensa com a mente espiritual de Deus. Deus está dizendo para essa pessoa: eu vou te livrar, porque você tem se mostrado alguém que usa o discernimento, você tem se mostrado como alguém que é sábio, alguém que olha, mas que não consome aquilo que deseja, mas antes quer me agradar e seguir a minha vontade, quer me agradar e seguir a minha palavra. Grave isso. Sansão vê. Eu quero que você pense bastante nisso, que vai fazer sentido. Ele vê, obviamente, para isso é claro, usando seus olhos, ótica, visão. Ele vê tanto na primeira mulher quanto na Dalila. Ele vê. E esse era o problema. E Sansão viu uma mulher, se afeiçoou por ela e com ela se casou. E Sansão viu que no cadáver do leão se formou um favo de mel. Foi lá, pegou e consumiu. Esse era o problema. E no final, Sansão está com Dalila, num jogo demoníaco, onde Dalila forçava para descobrir qual era o motivo da força de Sansão, o que levava ele a ser forte. E só para eu não ser místico e nem ser simbológico aqui, o cabelo era apenas o símbolo da força de Sansão. O que garantiria a força de Sansão era a obediência. Aleluia, se ele não cortasse o cabelo, seguindo o que Deus mandou, ele se manteria forte e Deus se manteria com ele. Então o segredo não estava necessariamente no cabelo, mas em obedecer ao mandamento de Deus de não cortar o cabelo. Esse daqui é o problema, porque é a obediência. Irmão, tudo se baseia na obediência. Lá em Gênesis, aquele fruto não era mau, aquele fruto não era ruim de ser saboreado. O problema era a obediência em não comer o fruto. Você tem que entender que quem tem promessa vai ser restringido de algumas coisas. Não sei se você está preparado para isso. Quem tem promessa vai ter que ser restringido de algumas coisas. Deus olha diferente para quem tem promessa, sabia disso? É por isso, irmão, eu vou falar isso aqui, eu sei que tem gente que vai pegar. É por isso que você vê tanta ovelha que sai do pasto, mergulha na lama, se junta com os porcos e ainda posta a foto e ninguém liga. Você chega perto do cercado, você nem saiu de lá ainda, tá com a lã branca e já tem gente apontando o dedo. O que você está fazendo aí? Não tem jeito, irmão, você é marcado, você é diferente. Aí eu digo para você, quem se misturou vai continuar se misturando, quem se sujou vai continuar se sujando, mas quem está no meio do pasto, quem ainda tem pastor, quem ainda está comendo da grama verde, vai ficar. Irmão, você é diferente mesmo, você é marcado mesmo, você é separado mesmo. Todo mundo erra, você pensa em errar. Aleluia. Todo mundo faz o que quer, e eu vou falar, ainda expõe que está fazendo. Você, para ser no secreto, Deus incomoda teu coração. E, aleluia. E agora, Dalila provocando, até que Sansão, depois de enganá-la 3 vezes, revela o segredo da sua força. E aí, os 2 principais e mais tristes versículos dessa passagem. Dalila chega ao segredo de Sansão, chega ao que era mais precioso. Olhe para mim e preste atenção. Depois de Dalila tanto insistir, Sansão descobriu. Sabe o que significa descobrir aqui nesse sentido? Tinha algo cobrindo, e ele foi lá e descobriu. Sansão descobriu o seu coração. Pronto, aqui eu tenho que dizer, o diabo ganhou. Era isso que ele queria, quando te ofereceu tantos banquetes. Estou falando com gente aqui que já passou por isso, tá? Eu sei que é difícil dar glória, mas já.
Como assim, Otto? O que tu tinha mais de precioso, tu entregou. E eu vou te falar, você sabe, não sabe? O prejuízo foi grande. Tu entregou o que era mais precioso na mão de quem queria só usar você. E você está pagando o preço no sentido emocional. Teu olhar é um olhar de gente que já não tem mais esperança. Só estou falando porque Deus está mandando eu falar aqui. Você não tem mais perspectiva, porque quem passou pela sua vida quebrou você em pedaços. Mas quer saber a notícia boa? Olha você aqui, Deus ainda pode pegar esses pedaços. Irmão, aceite uma coisa. Tu desprezou palavras, senão tu não tinha se quebrado. Tu desprezou princípio, senão você não tinha se quebrado. Você desprezou conselho, senão você não tinha se quebrado. Mas já que tu tá aqui, joga tudo de maneira clara. Se abre diante de Deus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Já que você abriu o coração para quem não devia, entregou o que não devia, e tá aqui mesmo assim, é porque a luta te machucou, mas não foi suficiente para te matar. Olha você aqui. É tempo de reconstruir isso aí. É tempo de colocar de novo no lugar isso aí. É sim. É tempo de trazer reconstrução. É tempo de trazer reedificação. É tempo de, aleluia, é tempo de reinaugurar teu sorriso. É tempo de reinaugurar a sua alegria. É tempo de reinaugurar tua felicidade. É tempo de reinaugurar o tempo de júbilo, o tempo de bálsamo. Você entregou o que não devia, eu sei. Você confiou em quem não devia, eu sei. Mas lembra, desde o ventre você foi chamado. E isso aí é só um capítulo ruim na tua história. Mas Deus ainda vai continuar escrevendo. Deus ainda vai continuar desenhando. Deus ainda vai continuar projetando. Quem crê, Deus ainda vai definir para a sua história coisa grande. Se você crê nisso, fica de pé, glorificando a Jesus. Quem entendeu até aqui, diga amém. É pesado, mas é bíblico o que eu vou falar. Assim como Deus se apresenta, Deus também se retira. Se Deus estiver falando com uma pessoa aqui hoje, você sabe que é com você. E eu não preciso nem revelar. Tu não está aqui porque tu perdeu dinheiro. Pode até ter perdido. Faz parte. Tu não está aqui porque perdeu fama. Tu não está aqui porque perdeu amigos. Tu está aqui porque tu perdeu a mesma coisa que Sansão perdeu. Que isso, Otto? É sério? Dá para perder? Dá para perder. Aceite uma coisa. É triste que eu vou falar, mas aceite isso. Deus também se ausenta. E não queira passar pelo processo da ausência de Deus. Aleluia. E o que faz Deus se ausentar é teu comportamento. Eu desconheço, pastor Gion, uma coisa, biblicamente falando, que mais ausenta Deus da vida de alguém do que desobediência. A falta da obediência é extremamente capaz de afastar Deus da vida de alguém. Olha no Velho Testamento. Deus falou para Moisés dentro da tenda: eu vou mandar um anjo, mas com o povo eu não continuo, porque não dá. É bem verdade que Deus volta atrás, mas ele tinha falado que ia sair. E olha o que a Bíblia diz. E disse a ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão despertou do seu sono e disse:
sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Só que ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Aleluia. E para a gente não terminar com esse ar pesado, porque a história não termina aqui, Deus cria um contexto para fazer Sansão perceber o tamanho da burrada que ele tinha feito. Nem que fosse pela última vez, Deus ainda haveria de mostrar para Sansão que o que ele mais tinha de valor não era a força que Deus dava, era a presença de Deus na vida dele. Agora vai fazer sentido os olhos para quem prestou atenção. Quem entende de Bíblia já até sorriu de canto, porque conhece o texto. Falou tanto do olho de Sansão para quê, Otto? Tem nada a ver, o negócio não estava no cabelo, o poder estava, mas a fraqueza estava no olho. Olha como é que Deus é. Irmão, para dar glória agora tem que ter maturidade. Deus deixa, porque é permissão. Deus deixa alguém cortar a fonte do poder de Sansão. Mas ele diz, pode ficar tranquilo, que quem vai cortar a fonte da fraqueza dele vai ser eu. Os filisteus pegam Sansão que está fraco e a primeira coisa que eles fazem não é castrá-lo. Não é colocá-lo numa prisão de primeira. A primeira coisa, e eis que os filisteus furaram os seus olhos. E olha que ironia, tinha que precisar chegar a esse ponto de tornar Sansão cego, só para que assim ele pudesse abrir seus olhos espirituais. Aleluia. Agora sim Sansão ia ver o que ele realmente precisava ver. Imagina comigo o escuro, o breu, as trevas, nada ele vê. Esse é pensamento meu, mas você vai vir comigo. Esse sou eu, né? Eu achava que era forte, eu achava que podia, eu achava que era capaz. Agora eu não consigo ver nem a palma da minha mão. Me afastei de Deus porque era prepotente, me afastei de Deus porque era orgulhoso, me afastei de Deus porque era desobediente. Agora não vejo nada e ao mesmo tempo vejo tudo. Eu agora vejo que é Deus na minha vida. O quanto desprezei, o quanto desobedeci, o quanto entristeci, agora eu estou vendo, irmão. Isso na Bíblia é lindo demais. Paulo teve que ficar cego para depois a escama cair dos olhos. Tem gente que precisa, aleluia, abrir urgentemente os olhos espirituais para parar de viver na brincadeira, para parar de viver na rebeldia, para parar de viver na desobediência. Deus vai abrir olhos hoje aqui, Deus vai abrir olhos hoje aqui. Eu creio nisso, você crê? Deus vai abrir olhos hoje aqui. Me levem às colunas centrais do templo. Ele se apoia e ele diz: Sansão só orou 2 vezes no ministério dele. Quando ele mata os soldados com a queixada e pede para Deus dar água porque ele estava com sede. E agora, a oração de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembre de mim e me dê força agora, só essa vez, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio e que sustentavam a casa, apertou-as e elas vieram abaixo. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinando-se com força, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e matou mais homens em sua morte do que matou em toda a sua vida. Eu encerro essa palavra com isso. É tempo de abrir os olhos. É tempo de saber que você não é qualquer um. Os outros nunca vão te olhar como qualquer um. Tu é separado mesmo. Aceite isso. Se tu não aceitar, vai ter o mesmo desfecho. Mas se tu aceitar, Deus fará grandes coisas na sua vida. Obrigado, pastor. Deus abençoe.